Boa noite a todos os irmãos. Hoje a gente pode conversar de alguns variados assuntos aqui, né? Já que não tivemos hoje a presença do irmão Mário. Aprecia orações também o irmão Mário, né? Mário Persona. Está passando um processo assim de exame, né? De tratamento, mas nada aparentemente grave, não. Então vamos aproveitar esse momento aqui e vamos conversar de variados assuntos. Um dos assuntos que eu quero colocar aqui, que alguns irmãos possam estar explanando aí, é sobre essa expressão, corrente de oração. O que seria isso? Uma corrente de oração, se isso realmente é o pensamento de Deus, isso realmente toca o coração de Deus, é algo que foi criado pelo homem e acaba envolvendo muitos dos nossos, né? Nossos irmãos aí. Então, eu só quero deixar essa questão assim de oração e essa expressão, corrente de oração, que alguns irmãos possam ajudar aí na veracidade, né? Do que é a oração biblicamente. Então, irmãos, se não me falha a memória, essa expressão corrente de oração, ela surgia, né, na denominação, geralmente, quando tinha um tema específico, entendeu, para se orar. Então, alguém pedia uma oração, ou alguma pessoa que estava internada, doente, alguma coisa do tipo. E aí, os irmãos combinavam para que todos ficassem orando naquele objetivo por um certo período, né? Um certo período. Geralmente uma semana. Eles falavam, vamos fazer uma corrente de oração de 7 dias, como o número 7 é muito repetido, né, na palavra, então eu geralmente escolhi um número como o número 7, e tinha um determinado horário para que cada pessoa que fosse fazer parte dessa corrente intercedesse em objetivo, naquele objetivo. Geralmente tinham orações da madrugada, e cada uma pessoa, mesmo na sua casa, não precisava estar na igreja, ela tinha uma responsabilidade de, naquele horário, né, fazer aquela oração em prol daquele objetivo. Você não encontra, né, realmente na Bíblia nada, né, acredito, sobre essa questão de uma corrente, né, de oração. Parece que foi realmente um modelo criado, né, pelo sistema, mas que, de qualquer modo, também não, a princípio não existe nenhum mal, né, sei lá. As pessoas resolvem orar, a gente pode fazer a nossa oração, né, a Bíblia não vai te trazer detalhes se vamos orar, como orar, é uma coisa muito individual, né, do filho para com o pai, mas na igreja a gente só vai encontrar poucos pontos assim quando a igreja está reunida, né, aquela parte de Pedro, né, que a igreja estava toda reunida, né, estava em oração, já quando ele chega lá, né, lá em Atos, se não me falha a memória, quando ele estava preso. Então a gente não, pelo menos eu não me lembro, né, de muitas coisas na Bíblia acerca dessa organização na hora de orar. Parece que não tem, mas é isso, né? Na denominação, os irmãos resolveram criar esse tema, né? Essa expressão, a corrente de oração, por um determinado período de tempo e ficar cada um orando na sua casa mesmo, outras vezes na própria reunião. Fazia-se uma vez na semana, no mês, mas todo mundo tinha que se reunir, né, naquele dia, naquele horário, simplesmente para orar naquele objetivo, sobre aquela petição, e nada além daquilo ali que foi estabelecido. Pelo menos no meu tempo era mais ou menos assim, pode ser que em outras denominações fossem diferentes, né? Cada um fazia de uma maneira, mas pelo menos no meu tempo, se não me falha a memória, era mais ou menos assim
que funcionava. Além do caso de Pedro, que os irmãos estavam orando, que ele havia sido preso, não foi? Teve também o caso de Esther, onde um homem se levantou no reino de Assuero, me falha a memória o nome dele agora, para matar os judeus. E após aquele edital que saiu, os judeus oraram e jejuaram durante 3 dias, se não me falha a memória. Agora, o termo corrente, ele é um pouco estranho, né? Porque se alguém lhe falar assim, eu vou lhe dar uma corrente, certo? Você vai falar, ué, para quê? Eu não quero prender ninguém. Então, orar em grupo é algo que a gente vê na palavra de Deus, por algum motivo. Agora, certos termos são um pouco esquisitos, como da corrente. Por isso que a gente deve, creio que, tomar cuidado. Abrir Atos 2, 42. Não. Atos 2, 42 fala assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aí foi logo depois do batismo com o Espírito Santo, né? A gente gosta de falar que é Pentecostes, o batismo com o Espírito Santo ali estava na festa de Pentecostes lá em Jerusalém, e eles reunidos, 120 no cenáculo, foram, né? Houve o batismo com o Espírito Santo e assim a inauguração, o início da igreja. E a igreja, a Assembleia de Deus. E aí, o que é que eles faziam? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E aí, então, está resumido o que é que a Assembleia faz. Está resumido aí para que uma Assembleia se reúne. Então, uma Assembleia, ela se reúne para perseverar na doutrina dos apóstolos, que a gente entende, né, como hoje a gente perseverar na doutrina dos apóstolos a gente está lendo a palavra, né, ouvindo um ministério de palavra de irmãos, né, que tem assim tem o dom de ensino, de ensinar, de mestre, doutor. Então, hoje nós fazemos assim. Esse é o perseverar na doutrina dos apóstolos, e até porque a doutrina agora, né, nesse tempo presente, que o Senhor deu aos apóstolos, e principalmente ao apóstolo Paulo, para a igreja, ela já está completa, né? Foi dada, foi, vamos dizer assim, concluída esse ministério de trazer a doutrina para a igreja, pelos apóstolos e profetas lá do início da igreja, principalmente através do ministério do apóstolo Paulo. Então, hoje nós temos esse ministério, essa doutrina completa já em nossas mãos, na palavra de Deus, na Bíblia aqui, né, no que a gente chama de Novo Testamento, principalmente, né, nas cartas dos apóstolos, né, porque até mesmo o livro de Atos, ele tem ainda um pouco lá do final, né, vamos dizer assim, da dispensação lá para os judeus, da lei, depois vem a igreja, e ainda o livro de Atos é um livro onde ele mostra, né, fatos que aconteceram ali no início da igreja. Então, é um livro, vamos dizer assim, de transição. Ainda não tinha sido dado plenamente ali toda a doutrina para a igreja. Então, por isso a gente vai ver muitas coisas assim que a gente, depois, lá nas epístolas, a gente não vê os apóstolos falando
a igreja fazendo, né? Tipo, a questão do jejum mesmo, né? Em Atos a gente encontra ainda eles nessa questão do jejum, porque eles eram judeus, estavam ainda naquela prática judaica, ainda iam no templo. Você vai ver em Atos eles indo do templo, vide, né, aquele exemplo quando, acho que é Pedro e João, é Pedro e Tiago, estavam subindo, indo para o templo, nas escadas, uma pessoa deficiente, né, um paralítico, pede a eles uma esmola, e Pedro fala, né, eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, e aí, né, manda ele se levantar, e Pedro cura ali aquele paralítico. Mas Pedro estava indo para onde? Para a Assembleia? Não, estava indo para o templo, na sua prática judaica. Ele ainda não tinha entendido, Pedro, todos aqueles apóstolos ali, e os irmãos ali, que eram aqueles cristãos ali, que eram todos judeus, né? Eles não tinham entendido, né, que agora eles eram uma nova companhia, uma nova companhia de pessoas, um outro povo de Deus. Não era mais um povo terreno, um povo celestial, e que a igreja, né, não tinha nada a ver com o judaísmo, né, e a religião judaica. Mas isso eles foram depois, à medida que a revelação foi sendo dada a eles, principalmente através do ministério do apóstolo Paulo, eles, né, foram compreendendo, e aí a gente chega lá em Hebreus, né, Hebreus 13, que todos entendem que ali foi escrito pelo apóstolo Paulo, né, apenas o apóstolo Paulo não colocou o nome dele ali, porque ele estava escrevendo para hebreus, para irmãos dele né, da mesma raça ali, e hebreus, e ele sabia que os hebreus, né, se soubesse que era ele, muitos iam rejeitar e não iam nem ler aquilo que ele estava escrevendo. Eles não gostavam muito do apóstolo Paulo, porque Paulo começou a pregar e a ensinar sobre a igreja, e que, como a gente lê em Hebreus 13 lá, ele manda sair do arraial. O arraial é o arraial religioso, que era a religião judaica, né? Então, no Hebreus 13 vai sair, pôs a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Então, até de lá de Atos, até chegar nessa revelação aí, né, que ela é para eles saírem e deixarem todo aquele sistema religioso, levou um tempo, né? Levou um tempinho. Então, em Atos a gente vê em Atos aí essa transição, né, dos cristãos ali no entendimento de que eles, mesmo eles sendo judeus de nascença, e agora crendo em Jesus Cristo, eles estavam deixando de ser judeus para serem agora cristãos, né? E está sendo a igreja de Deus, ou a Assembleia de Deus aqui na Terra. E agora Deus estava tratando com eles, agora como Assembleia de Deus, como igreja, não mais como israelita, povo terreno de Deus, né, que tinha que conquistar e vencer todas as batalhas e conquistar ali as outras nações e tudo mais. Então, levou um tempinho. Então, primeira reunião, voltando lá em Atos 2:42, primeira reunião do perseverar na doutrina dos apóstolos, depois, comunhão. A gente sabe que a igreja, quando se reúne, a Assembleia reúne também para a comunhão. E a gente sabe que esse relacionamento ou amor fraternal que a gente deve estar, vamos dizer assim, colocando em prática, né, entre os irmãos, esse relacionamento entre aqueles que têm o mesmo pensamento, que são, vamos dizer assim, nascidos de novo, né, do mesmo Pai, que é Deus nosso Pai, né, através, né, do Espírito Santo, e salvos, né, assim também graças ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, todos aqueles que estão nesse entendimento e nessa fé, nós vamos ter comunhão, né? E a reunião da Assembleia também expressa isso aí. Tem reunião da Assembleia que especificamente expressa mais especificamente isso, né? Partir do pão, que todos os irmãos sabem, conhecem, que é aquilo que o Senhor Jesus pediu para a gente lembrar dele,
em sua morte, no partimento do pão, que é a ceia do Senhor, né? Partir do pão. Outra reunião, outra reunião, outro motivo pelo qual a Assembleia se reúne. E, por fim, aí fala das orações. Então, a Assembleia também ora, os irmãos todos juntos oram, e aí, né, dentro dessa comunhão, dentro dessa unidade, os irmãos estão orando, pedindo e colocando diante do Senhor todas as necessidades da Assembleia, daquilo que é relacionado à Assembleia. Então, aí, e nas orações, eles perseveravam, né, indo lá para o final, eles perseveravam nas orações. Aí está falando das orações, né, em assembleia, os irmãos se juntando ali, né, sendo reunidos pelo Senhor Jesus para orar. E assim a gente sabe o significado da oração, né, de a gente falar com o nosso Senhor Jesus Cristo, falar com o nosso Deus e Pai, e expressar as nossas necessidades a Ele, a gente se colocar nessa dependência do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cabeça da Assembleia, né, do corpo, e pedir a Ele essa direção. Então, essas orações aí de Assembleia, né? Então, a gente não vai ver aí, né, como os irmãos falaram também, a gente pode procurar aqui, até lá no final, depois das epístolas, a gente não vai ver nenhum momento nos apóstolos, em qualquer uma das cartas, chamando ou convocando irmãos para correntes de oração, né? Eles oravam, né? O que a gente vê é os apóstolos, principalmente o apóstolo Paulo e seus epístolas, vamos dizer assim, como é que eu usaria a palavra, pedindo, né? Pedindo aos cristãos, aos irmãos, que orassem. Então, o entendimento como ele fala lá em 1 Tessalonicenses, deixa eu ver se é 1 Tessalonicenses ou é a segunda. 1 Tessalonicenses 5, 1 Tessalonicenses 5, verso 17, orai sem cessar. Né? Aí o que Paulo está falando? Está falando da reunião da Assembleia? Não, aí ele está falando da sua caminhada de fé, sua vida de piedade, né, de cada um dos irmãos, né, o particular, vamos dizer assim. Né? Lá em Atos 2:42, perseveravam nas orações, está falando de reunião da Assembleia, de os irmãos reunidos para orar. Aqui Paulo está exortando, vamos dizer assim, né, a cada cristão que esteja também, a sua vida seja, vamos dizer assim, em um espírito de oração, ou seja, um espírito de dependência de Deus. Por isso que ele fala orar sem cessar. A gente ter esse espírito de dependência de Deus. E isso é quando? É só quando a gente vai e se tranca no quarto para orar, ou a gente se coloca reservadamente para orar, é só nesse momento? Não. Por isso que ele fala sem cessar. Esse espírito de dependência, que é um espírito de oração, 24 horas por dia, todo o tempo. A gente está sempre com nossos corações e mentes buscando a Deus, no sentido de que a gente, no nosso dia a dia, nas nossas afazeres, a gente sabe que a gente vai ter as nossas dificuldades, problemas, necessidades, e a gente vai estar sempre buscando em Deus, né, a resposta, buscando em Deus a ajuda, buscando em Deus a sabedoria para tomar as decisões corretas, segundo a vontade dele. Então, por isso que ele fala lá em orar sem cessar. Aqui Dal colocou aí, obrigado, Dal, Efésios 6:18, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, você não vê aí, ele está falando para quem? Ele está falando para os irmãos. Olha, irmão, vamos fazer isso.
Esse aí vale também para uma reunião da Assembleia? Vale, porque quando ele está falando, vigiando isso com toda perseverança e súplica por todos os santos, ele está pedindo para que, né, oremos pelos nossos irmãos. Os santos aí são os irmãos, né? Aqueles separados por Deus, né, para estar nessa caminhada de fé aí. Então, esse espírito de dependência, né, é o tempo todo. Então, é falado da oração em assembleia, em reunião, e é falado também e exortado também para que os irmãos orem, e orar sem cessar, orar sempre, orando, né, tendo esse espírito de dependência do Senhor. E, claro, tem momentos também, você separar momentos também de estar, né, indo para o seu quarto ou para um lugar mais reservado e orar a Deus e ao Senhor Jesus, né? Isso também vale. Mas você não vai ver aí nenhuma outra epístola eles falando e pedindo, exortando para que façam corrente de oração. Bem, eu também já participei disso, né? Sei como é essa questão, tem assim como o Isaac falou, e tem outros assim, modus operandi também, mas o que me dá a entender assim que parece uma coisa mística, né? E de querer fazer com que a oração, vamos dizer assim, conectada, né, por várias pessoas unidas naquele mesmo sentido, essa oração vai ter um poder maior. E aí vai alcançar o objetivo, seja ele qual for, né? Então, faz a corrente, porque na corrente a coisa vai ser mais forte, né? Então, até o nome já lembra o que é uma corrente. Corrente é uma coisa que, né, eu posso pegar um pedaço de cordão e quebrar, né? Mas eu pegar uma corrente para eu quebrar vai ser difícil, aqueles elos dele ali, cada goma ali, né? Unido, né? Então a corrente dá esse sentido de força, de poder. Em quê? Nos elos, né? Que estão unidos às correntes. Então, o que seriam esses elos? Os irmãos, porque vamos fazer a corrente, vários irmãos, então cada irmão vai ser o elo dessa corrente. E unidos nessa oração, essa corrente aí, então, vai ser uma coisa forte, não vai poder ser quebrada, né? Então, vai ser atendido o motivo ou o tema ali daquela corrente de oração vai ser atendido, porque é uma corrente, vários irmãos orando juntos, não vai ter nada que impeça que aconteça, né? Até assim, né? As palavras são assim, né? Então, eu penso que foge um pouquinho do sentido, né, que a palavra de Deus ensina sobre oração, que é o sentido de dependência, né, daquele que é o nosso cabeça, que é o Senhor Jesus Cristo, que é o Deus Todo-Poderoso, sustentador de todas as coisas, né? É o Senhor Jesus Cristo, e de Deus Pai, Criador também de todas as coisas, Deus Todo-Poderoso. Ele, né, a vontade dele é suprema, né? Então, não pode passar nem um pouco pelo nosso pensamento a ideia de que nós vamos impor a nossa vontade, o nosso desejo para o nosso Deus, nosso Pai, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Isso aí, então, é uma coisa, um pensamento que a palavra de Deus não ensina. Mas quando a gente pensa da forma correta, como as epístolas ensinam, que nós estamos indo àquele que pode todas as coisas e nos colocando na mão dele para que a vontade dele seja feita. Então a gente pode ver isso, por exemplo, em 1 João capítulo 5, né? Verso 14. E esta, 5, né? 14 e tal. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, não é segundo a minha vontade, a nossa vontade, né? A vontade daquele grupo que está fazendo a corrente de oração, todo mundo
está aqui reunido, mesmo sentimento, mesmo pensamento, todo mundo na mesma vontade, então vamos fazer todo mundo junto aqui, essa corrente, que aí vai estar unido, o zelo vai ser forte e vai dar certo. Ora, será que é a vontade de Deus? Né? Será? Porque ele vai nos ouvir se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade. Ele nos ouve. Né? Então, esse sentido aí de ele nos ouve é que, se pedimos segundo a sua vontade, então ele vai atender. Porque ele vai nos ouvir, mesmo que a gente ore, pedindo alguma coisa segundo a nossa vontade, nossos próprios desejos, ou nossa imposição, como, entre aspas, aqui, né, como dá a entender essa questão de corrente, de determinar, né, como usam muitas vezes a palavra assim, eu determino, né, e outras coisas mais, essa imposição, Deus já está ouvindo, sim, né, porque somos filhos, aqueles que são verdadeiros, né, são filhos de Deus, e ele vai ouvir. Tá, agora, será que ele vai atender? Será que ele vai fazer segundo, conforme a gente está orando, com a nossa determinação, com a nossa corrente, com os outros irmãos? Será? Né? Então, a gente tem que ter bastante cuidado com essas coisas, porque isso agora eu vou falar uma coisa aqui que, às vezes, né, o cristão, vamos dizer assim, que está no meio evangélico, pentecostal, tudo mais, não gosta muito, mas, né, assim como a gente vê no meio romano, né, no meio romano, todo mundo sabe o que eu estou querendo dizer, na igreja romana, né, onde se permitiu, né, o sincretismo religioso, com a entrada, né, de pensamentos e a mistura, né, de ideias e pensamentos de outras religiões nesse grupo de irmãos, os romanos aí, vamos dizer assim, né? Os evangélicos não ficaram para trás, não. Eles permitiram também a entrada de pensamentos e ideias pagãs no meio e travestiram de vamos dizer assim, de coisa, uma atitude ou um ato cristão, só porque você travestiu, colocou o nome do Senhor Jesus e começa a fazer aquela prática, sendo que ela não existe na palavra de Deus, não tem na palavra de Deus. Então, os evangélicos também fizeram isso, essa mistura, esse sincretismo religioso, começaram a pegar práticas pagãs, né, e trazer para cá, para a igreja, né, para o seu meio, e repetir aquela mesma prática travestida de fé cristã, né? Então, tem que ter muito cuidado com isso, né? Tem que ter muito cuidado com isso. Por exemplo, os evangélicos gostam muito de falar que os romanos, eles são idólatras. E os evangélicos não são idólatras também? Quando eles colocam um homem, né, um pastor, um bispo, sei lá quem, num pedestal, né, acima dos outros, todos os outros cristãos, e quando eles adoram, né, os seus ídolos gospels, seus cantores gospel, suas bandas gospel, evangélicas, não estão sendo idólatras, não? Só idólatra o romano porque faz uma imagem? Aí os romanos são idólatras e os evangélicos não são. Quando pegam a imagem de um homem e botam e batem palma e gritam e puxam o cabelo, né, e querem pegar autógrafo. E isso é o quê? Idolatria, né? É idolatria. Então, essa mistura que os evangélicos também fez, os cristãos, aí, as denominações, tudo, fizeram, né, trazendo também coisas da religião pagã para dentro da igreja, muitas práticas, né, cai nisso. E uma das práticas é essa questão de um pensamento positivo, né, que isso aí vem de práticas esotéricas, né, de má doutrinas trazidas lá, vindas lá do norte, né, e de pensamento positivo, que são de práticas esotéricas, e de outras
atividades místicas, né, que eles tinham para os seus deuses pagãos, né, de pensamento positivo e outras coisas mais, e de correntes de adoração e oração também para os seus deuses pagãos, e isso os evangélicos simplesmente misturaram com as suas práticas, não tiveram cuidado, né, exatamente por adorarem homens, né, porque um homem é que se levanta no nosso meio, como Paulo avisou lá, um homem vai se levantar, né, vai se levantar aqueles entre vós que vai atrair o rebanho com palavras perversas e tudo mais. Então, porque vem, aquele homem lá, né, colocado em um pedestal, vem e diz que é assim, e que tem que se fazer assim, porque assim é mais poderoso, porque assim você vai alcançar, porque assim você vai ter a vitória, porque assim você vai prosperar. E aí ninguém pegou e abriu a palavra para ver, mas vem cá, os apóstolos ensinaram isso? Tem isso na palavra de Deus, assim como Dal trouxe isso agora aqui para a gente, né, para falar sobre isso. Tem aqui na palavra de Deus, o que é que está escrito aqui? Corrente de oração. O que é oração? O que é orar? Quando os apóstolos oravam ali, como a gente leu em Atos 2:42, era a igreja ali reunida orando, né? E quando os apóstolos falavam e exortavam a oração, está falando de a gente, a nossa prática de vida piedosa tem que incluir a oração também, nosso dia a dia, né? Então, cada um particularmente também tem que buscar Deus em oração. E isso é uma forma de estar na dependência de Deus em todas as coisas na sua vida. Mas a gente não veio falando, não vamos reunir, fazer uma corrente, né, para orar, porque os irmãos citaram, por exemplo, aí a libertação de Pedro, né? Os irmãos estavam reunidos, simplesmente falar que estava Atos, acho que é 12, 14, deixa eu ver aqui. Atos 12, 14. Atos 12, 5 e Atos 12 e... no 12, 5 também fala. Isso aí, ó. Tá? Pedro, pois, no 12:5, né? Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia a contínua oração por ele e a Deus. Aí a gente não está vendo aí. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia uma corrente de oração por ele a Deus. Não está falando, ele está falando fazia a contínua oração, que é o que Paulo também ensina lá para a gente perseverar na oração, ou a gente fazer súplicas, né? Fazer súplicas, fazer intercessão, que é o quê? É aquela oração mais insistente, assim, de forma mais, vamos dizer assim, de forma mais, como é que eu posso falar a palavra? Porque a gente fala insistente, a gente fala de súplicas, mas é de uma forma mais perseverante, né, diante de Deus, ali mostrando a dependência de Deus para Deus ouvir ali, né, aquela oração. É como o Senhor Jesus fala, né, sobre a pessoa que foi lá, pediu alguma coisa para o juiz, e ele batia na porta, e o juiz não ia atender, que estava lá dormindo, estava fazendo o quê? Ele continuou insistindo, batendo, aí, por tanto insistir, o juiz foi lá ouvir o que é que tinha para aquela pessoa que iria com ele, né? Mas a gente não vê aí, por exemplo, no 5, ele falando, ó, e a igreja fazia contínua, ou fazia corrente de oração por ele a Deus. Não está falando isso, né? Não está falando, está contínua oração, ou seja, eles estavam, sempre que eles reuniam para orar, ou estavam ali reunidos, eles lembravam de Pedro e dos outros apóstolos que estavam presos. Vamos orar por eles, né? Vamos orar por eles, pedir por eles. É uma oração insistente, uma oração, uma súplica. Oi? 12, 12. Isso, estava procurando esse também, né? Ele fala assim no 12:12.
E considerando ele nisso, isso aí já foi depois de Pedro ter sido solto, né? Que Pedro foi solto milagrosamente, né? Pela mão do Senhor lá, que libertou ele da prisão. O Senhor levou um anjo, e aí, né? O anjo libertou ele da prisão. E aí, e considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Então, ele não está falando de muitos estavam reunidos fazendo uma corrente de oração. Não é isso. Eles estavam reunidos orando. Que estavam fazendo o quê? Aquilo que está lá em Atos 2:42, que manda fazer. Perseveravam nas orações, né? E eles tinham aí mais um motivo para estar orando, que era o quê? A prisão dos apóstolos ali. Mais um motivo para estar orando. Você acha que depois que o apóstolo foi solto, pararam de fazer isso? Não. Eles continuaram orando, agora tinha outras necessidades, outros motivos, outras coisas para colocar diante do Senhor, outras expressões, né, de louvor, de adoração, através da oração, continuaram sendo feitas pelas as assembleias nas suas reuniões de orações, assim como hoje nós fazemos também, né, na oração. Então, só para concluir aí, então, não vejo, a gente não encontra em nenhuma epístola, quando os apóstolos estão exortando a questão da oração, ou em Atos, aí, quando mostra, né, os atos de oração. Em outras partes, você vai ver quando Pedro ou Paulo está se despedindo dos irmãos, eles vão, acho que estão até numa praia, fala assim, né? Eles vão, se ajoelham, oram, e Paulo vai embora, vai fazer sua viagem, né? E aí, então, tem vários exemplos aí de como eles oravam, e depois tem, né, os ensinamentos, as exortações para os cristãos nas epístolas, de como deveria ser a oração, o que é a oração, a atitude da oração, né? E então, mas a gente não vê em nenhum momento essa expressão corrente de oração que, né, remete a isso, remete a todo mundo orando, unido, aquela oração ali vai ter mais força, mais poder para chegar no objetivo que foi colocado ali da corrente de oração, né? A gente sempre tem que orar assim, ó. Deus, Pai, Senhor Jesus, seja feita a tua vontade. Não foi assim que o Senhor Jesus ensinou na oração do Pai Nosso? Foi. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não é para a gente repetir essa oração e aí se transformar numa reza. Não é isso que o Senhor Jesus estava ensinando. O Senhor Jesus estava ensinando a eles, olha como é a oração. Você viu que ali ele fala, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, a oração, né, ela deve expressar a nossa dependência do Senhor, no sentido de que a gente pode estar pedindo alguma coisa a ele, né? Seja particular, né? Eu posso, na minha vida particular, e faço, né? A gente faz, todo mundo faz, né? Ir ao Senhor e pedir a ele alguma coisa, mas eu tenho que dizer, seja feita a tua vontade, Pai, seja feita a tua vontade, Senhor Jesus, né? Tem que falar isso. Se eu não falar isso, eu estou impondo minha vontade ao Senhor? Não. A mesma coisa, a Assembleia, né, reunida em oração, ali tem que colocar também tudo, né, de acordo com a vontade do Senhor e para que a vontade do Senhor seja feita, sempre, né? Não é uma corrente que nós estamos fazendo ali, porque aquilo que a gente está colocando de pedido ali, não vai ter jeito para Deus não responder, porque está todo mundo junto ali, vai ter mais poder, e aí vai alcançar aquilo que a gente quer. Não existe isso, irmão. Não existe. Não existe isso de quanto mais gente orando, mais poder, e aí Deus vai responder. Não é essa a ideia que a palavra, não é esse o pensamento que a palavra mostra aqui. Não é esse o pensamento. Quando fala de orando juntos, orando, perseverando na oração, como está falando ali, que é assembleia. E a assembleia a gente faz as coisas juntas, a gente faz a coisa em comunhão. Você vê que fala antes comunhão, né? Então está falando disso. Mas quando fala lá, orar sem cessar, está falando para cada um de nós. Você está no seu trabalho, né? Você está com o seu pensamento em Deus, e quando tem alguma coisa, você
recorre a Deus também, né? Se você ficar achando que pela sua força, pela sua inteligência, você vai sair vitorioso ou vai sair conseguir alguma coisa e não pedir ao Senhor que o ajude, não pedir ao Senhor que a vontade dele seja feita, seja ela qual for, né? Pode ser uma coisa que para nós parece ruim, né? Um não de Deus, pode ser um espere, pode ser um sim, e aí vai, né? Mas a gente espera do Senhor a resposta e que a vontade dele seja feita. Então, nesse sentido, a oração não é quanto mais gente orando junto, né? Então, vamos botar lá num grupo, chama outro grupo também, chama mais outro grupo, aí vai dar uns 300 pessoas, ou então 1.000 irmãos orando por aquele assunto ali, então Deus vai ouvir. Não é isso, irmão. Né? Não é esse o pensamento. Troca esse pensamento, tira esse pensamento aí de corrente, de que juntos ali a oração vai ser mais poderosa. Não é. O poder, né, está no Senhor, está em Deus. Então pode ser uma assembleia com 2 pessoas, 2 irmãos, que é onde 2 ou 3 estão reunidos, pode ser assembleia ali com 2, a oração dele, o Senhor vai estar escutando. E se for da vontade dele, vai ser atendida. Se não for, não vai ser atendida. Pode ser uma assembleia com 10.000 irmãos, e todos orando no mesmo sentido. Né? Não vai, essa oração dessa assembleia com 10.000 irmãos não é mais poderosa, né? É até uma coisa assim também esotérica falar isso, é uma oração poderosa, né? Uma oração com 10.000 pessoas, 10 irmãos, não vai ser mais, 10.000 irmãos, não vai ser mais poderosa que uma oração de 2 irmãos. Não, porque o poder não está em nós, ou na oração em si. Está no Senhor, em Deus, Pai. E a grande questão é, como a gente leu lá em 1 João 5, orando segundo a sua vontade, e não segundo a nossa vontade. Então, esse pensamento aí de corrente, de muita gente orando junto, no sentido de poder, de dar mais poder, dar mais força à oração, é um pensamento, eu diria assim, místico, né? Um pensamento místico, e um pensamento que está tirando o olhar de um Deus Pai e de um Senhor Jesus Cristo, cabeça da igreja, que é soberano, eles são soberanos, e que dele, né, e por ele são todas as coisas, e que a vontade dele é a que deve ser prevalecer, sem esquecer, né, sem esquecer que ele é um Deus de amor, é um Deus de bondade, bondoso, é um Deus misericordioso, é um Deus paciente e longânimo, né? Então, é como o Senhor Jesus fala assim, ó, o Senhor Jesus fala assim, qual pai que o filho vindo lhe pedir um pão, ele lhe dará uma pedra, né? Então, às vezes nós estamos indo a Deus pedindo um pão no nosso entendimento e Deus está vendo que a gente está pedindo uma pedra. Que a gente não entende, nós somos crianças, a gente não compreende muitas coisas. E a gente está pedindo a Deus um pão e, na verdade, aquele pão que a gente está pedindo é uma pedra. E Deus sabe disso, que é uma pedra. E ele vai te dar o quê? Ele não vai te dar aquele pão que você pediu, que é uma pedra. Ele vai te dar o pão verdadeiro. O pão que desce do céu. O Senhor Jesus Cristo, né? Eu sou o pão, né? Aquele pão que desceu do céu lá, o maná, representado lá no deserto, que descia lá do céu para os israelitas, é uma figura do Senhor Jesus Cristo, que veio para nós. Então, né, não são coisas para atender simplesmente a nossa vontade, mas atender, né, a vontade de Deus e do Senhor Jesus, que é boa, né, é uma vontade boa, né, e que nós podemos confiar e descansar nela. Só isso aí, irmãos.
Então, irmãos, como o irmão Wesley falou, infelizmente, as pessoas, por falta de conhecer a verdade, terminam deturpando um pouco o ensino, né? E às vezes pega uma palavra e coloca essa palavra e que ela vai ter alguns significados, mas que na cabeça da maioria vai ficar como algo muito poderoso e muito forte. Se falar, vamos fazer uma corrente, então essa oração vai subir, porque vai ser feita numa corrente. Mas se não for assim, essa oração não vai dar certo. Então, infelizmente, isso está errado. Mas, de qualquer modo, se você for olhar a palavra corrente, ela não é uma palavra errada para oração, não, porque corrente não é só no sentido de ser algo forte, mas a corrente ela tem vários significados, como a questão de ter um fluxo, algo contínuo, por exemplo, é uma corrente. A corrente da eletricidade tem a corrente contínua, a corrente da água, a correnteza, aquela corrente ali, não tem nenhum obstáculo. Então tem um significado até muito bonito a questão da corrente, porque é algo que não tem obstáculo. Ela vai, um rio corrente vai correr no seu curso natural até chegar ao mar, e deve ser assim também as nossas orações, elas devem correr, elas devem fluir, e não deve ter barreira nenhuma que impeça o cristão de orar. E nós sabemos que é uma fraqueza muito grande para a oração. Eu pelo menos admito, né? Não sei se acontece com todos, mas é uma fraqueza muito grande para a oração, para orar de forma contínua, como é a questão da corrente, é algo contínuo, a oração sem cessar. Então, o Senhor aqui a gente não vai ver a forma, né, para nós, para a igreja, de como orar. É aquilo que eu falei, é individual, cada um vai orar no Espírito. Se você orar no Espírito, com certeza a sua oração ela é poderosa, ela vai chegar ao céu, vai ter a resposta. Sim, não, como o Mário costuma falar, ou espere. Mas ela vai ter sim. Oração com fé, oração no Espírito, e como o Senhor pede para nós aqui, deixa bem claro o tempo todo, é que ela seja realmente contínua. Tanto a igreja, tanto em reunião, tanto em assembleia, quanto individual, a gente vê que são iguais quanto a isso. Que a gente tem que ser fervorosos realmente, ser contínuos na dependência do Senhor, em oração, tanto reunido, tanto em assembleia, quanto individual. É uma arma, sim, é uma arma poderosa do cristão. E que, infelizmente, a gente percebe isso, pelo menos eu percebo a fraqueza em não orar continuamente, em ter dificuldades para reunião e oração. E é muito importante pensar sobre isso, porque a gente vê, quando lemos lá em Pedro, né, que a igreja orava, né, continuamente, era oração contínua a Deus, e era num propósito, né, porque Pedro estava preso, e os irmãos tinham fé que se orasse, o Senhor ia livrar o Pedro da prisão. Se eles não tivessem essa fé, certamente eles não iriam se reunir e ficar continuamente orando, pedindo a Deus para livrar, né, o apóstolo da prisão. Então, é um exercício, a oração também é um exercício de fé, não só de dependência, mas também é um exercício de fé. Eu preciso crer para pedir. Do contrário, eu não vou pedir algo que se eu não sei se vou receber, se eu não tenho certeza que Deus vai me ouvir. Então, eu preciso exercitar a fé, e a oração é uma ferramenta muito importante para esse exercício de fé e de dependência, né, do Senhor. Então a gente vai ver não só essa oração aqui por Pedro, a gente vai ver Paulo também, ele pediu aos irmãos que orassem, né, por ele, e para que ele pudesse falar. Eu não lembro onde está escrito, mas que ele pudesse falar livremente da palavra. Então ele pedia essa oração. E a gente vai ver sempre esse combate, né, na oração. E a gente vai ter esse combate aí, né, contra as hóstias, né, da maldade nos lugares celestiais. Então, é muito importante entender isso. Então, infelizmente, deturpar o uso, né, das palavras, das coisas, e as pessoas colocaram essa palavra corrente para ter esse sentido de poder e de algo. Essa oração vai ser muito melhor, mais poderosa, mas na realidade não é esse o sentido.
A palavra corrente ela vai ter esse outro sentido, que é o sentido de contínuo, de algo que flui como a corrente de um rio e que não tem barreiras que impeça de chegar no seu resultado, né? O rio corrente vai chegar até o mar ali e não vai ter nada que impeça que isso aconteça. A mesma coisa também, com certeza, será a nossa oração no Espírito, com fé, na dependência. Ela vai chegar aos ouvidos do nosso Pai. E Ele vai atender, se estiver de acordo com a vontade dEle, com certeza, para a glória dEle e para o nosso bem final. Esse é um dos versículos aí que o irmão Isaac falou, e um dos momentos que Paulo, ele pede aos irmãos, rogai por nós para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós. Aqui Paulo, ele identifica o coração de Deus, é isso aí, Deus quer que a palavra tenha curso. Isso aí, com certeza, é a vontade de Deus, e Paulo ora de acordo à vontade de Deus. Porque a gente entende que não só por nós, o interesse não é somente nosso, nas nossas coisas, mas por outro, né? A gente deve se preocupar também com o interesse do outro. E é isso aí que Paulo fala nesse momento aí. E tem uma parte também, eu vi um pouco mais cedo aí, que ele fala, orando também por mim. Ele pede oração aos irmãos por ele também, né? Mas tinha um objetivo dele pedir por ele, para que ele continuasse exercendo o seu ministério da palavra, né? Então, muitas vezes a gente é egoísta. A gente ora a Deus porque a gente quer alguma coisa, como foi a questão do rei Ezequias. O rei Ezequias, ele recebeu o profeta lá de Deus que disse que era para ele ajeitar a casa dele, que ele ia morrer, né? Ele vira e começa a orar ao Senhor, falando de muitas coisas, tal e tal. Aí depois Deus vai e manda o profeta de novo dizendo que ele iria viver mais 15 anos. Ou seja, nesse caso aí, não foi a vontade de Deus, mas Deus permitiu. E pelo que a história conta, até os irmãos falam, que esses 15 anos a mais que Ezequias, o rei Ezequias, ele viveu, foi os piores 15 anos da vida dele. Então, Deus sabe o que é melhor para nós. Muitas vezes a nossa existência é errada, como os irmãos estão falando. É por essa razão que a gente deve orar, entendendo que eu estou orando, deixando nas mãos de Deus. Eu não estou orando querendo persuadir a Deus a fazer a minha vontade, porque para mim, um carro melhor, um carro novo é melhor. Mas pode ser que para Deus não. Ou pode ser até que sim. A gente não sabe. Mas a gente ora e deixa com a resposta com o Senhor. Romanos 8 fala muito sobre isso. Coloquei aqui alguns versos, né? Algumas versões aqui.
E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. O que é que o Espírito está ajudando? Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aqui existe uma fraqueza em nós aqui. Não sabemos pedir como convém. Em outras versões, deixa eu ver aqui a católica aqui. Não foi a católica, não. Aqui. John Nelson Darby, ele coloca aqui, vou ter a tradução aqui, né? Pois não sabemos pelo que devemos orar como convém. Versão católica diz assim, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém. Nós não somos oniscientes. Só Deus é onisciente, sabe de todas as coisas. A decisão dele é melhor para nós. Por isso o Espírito intercede, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. Esse aqui não falha nessa intercessão. Agora é interessante que aqui mostra uma fraqueza nossa, que não sabemos o que devemos pedir nem orar como convém. Mas Deus revela o coração dele também para nós, segundo a Tessalonicenses, nessa questão da oração. O tipo de oração. Deixa eu ver aqui. 1 Tessalonicenses. Diz assim, em tudo dai graças. Sabemos agradecer? Muito fácil agradecer. É difícil, às vezes, a gente agradecer por certas circunstâncias? Por quê? Muitas vezes a gente ora querendo fazer a nossa vontade. E quando não vê acontecer, a gente até pensa assim, mas Deus fez a vontade dele e tal, mas não agradece por aquilo. Essa é a nossa realidade. Mas aqui diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus, nós sabemos claramente. A gente pode não saber o que pedir como convém, orar como convém, sem saber qual realmente é a vontade de Deus, mas aqui a gente tem bem expresso a vontade de Deus aqui nos nossos olhos, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Muitas vezes a gente está em uma certa situação e ora a Deus, e acaba não saindo daquela situação. E a gente se entristece, desanima, fica chateado. A gente só não faz agradecer a Deus, porque a gente está pensando em nós. Mas não está pensando de que Deus está vendo muito mais além do que nós. Então, irmãos, assim, essa questão de, como os irmãos expressaram muito bem aí, do jeito que for tomado essa coisa de corrente de oração, ela se torna misticismo, porque é como se fosse fazendo Deus um gênio da lâmpada, concedendo os nossos pedidos, mas nós não sabemos pedir como convém. É importante até a gente, todos que estamos no grupo, salvos pela graça, tá todo mundo lá no grupo, então sempre aparece, é muito bom, né, que a gente ore uns pelos outros, que os irmãos orem realmente, mas entenda as circunstâncias das coisas que existem no mundo, que Deus pode estar tratando com uma pessoa ou com outra, e nisso Deus está fazendo sempre o melhor.
E muitas vezes a gente não vê daquela forma, a gente não vê acontecer daquela forma que a gente queria e diz, poxa, mas por que aconteceu assim? Deus fez o melhor. Tem uma frase que o irmão falou, acho que foi o John Kemp, que ele diz assim: orar não é persuadir a Deus a fazer a nossa vontade, mas se colocar na dependência dele de acordo à vontade dele. Orar é isso. Nós estamos em um grupo de Zap, né, que tem muitos irmãos e irmãs que sempre estão colocando pedido de orações lá, não vejo mal nisso. A questão é, irmãos, quando eu coloco o meu pedido de oração lá, é dizendo da seguinte forma: os irmãos que são justos, como alguém colocou aqui, né? A oração de um justo pode muito. Não é que convence a Deus a fazer o que ele quer, mas é que é um santo indo diretamente ao Pai. É um santo indo diretamente a Deus. É uma pessoa santa, é uma pessoa que pertence a Deus. E com certeza, como os irmãos falaram, os ouvidos de Deus estão voltados para o justo. Mas não é que aquele justo, aquele santo, vai orar e vai ser do jeito que ele quer. A gente tem que ter isso sempre em mente, que é para a gente não se frustrar achando que Deus... Claro, né, na nossa mente pode não se passar isso, mas em outras palavras, a gente pode pensar que Deus foi mal comigo. Porque eu orei tanto por aquela situação, orei tanto por aquilo, aconteceu ao contrário. E aí a gente se entristece. Por que se entristeceu? Deus foi o culpado? Deus é mau? Então, irmãos, assim, a gente tem que ter essas coisas sempre em mente, porque a gente está amadurecendo na verdade. Até onde nós chegamos, a gente deve continuar avançando e crescendo em conhecimento. Porque os enganos, esses enganos aí, dessas expressões, essas coisas todas em relação à oração, vem do homem, da religião. Então a gente deve se apartar disso tudo, se purificar disso, ou seja, a nossa mente tem que ser renovada, esquece aquilo que está errado, vamos para o que é verdadeiro. Existe na palavra de Deus, algum irmão falou aí? Não. Tem esse sentido na palavra de Deus? Não. Descarta. Descarte, porque então é pensamento do homem, é o nosso pensamento, e não vale a pena. Não é verdade. O próprio Senhor Jesus disse assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Fora dele, não existe verdade. É mentira. Então é muito bom que a gente preste muita atenção nisso e a gente acalme nosso coração também em relação às circunstâncias que estão ao nosso redor. Tem que orar? Se quiser pedir ao irmão para orar, ore. Mas já sabendo que é a vontade de Deus que vai ser melhor para a nossa, porque o nosso pensamento pode nos conduzir a um erro, a uma ilusão. O apóstolo Paulo, ele orou 3 vezes pelo espinho que o próprio Senhor tinha permitido. Isso veio do Senhor, que foi na carne dele, veio do Senhor. E ele orou por 3 vezes que retirasse esse espinho dele. O Senhor disse: a minha graça te basta. Aquele espinho ali era a graça do Senhor para ele. A minha graça estava protegendo, por sinal, estava protegendo Paulo de alguma situação. Ele não entendia, orou 3 vezes. Mas o Senhor disse assim: a minha graça te basta. Aquilo foi dado pelo próprio Senhor. O que aconteceu com Jó também, aquilo ali foi permissão de Deus ali também. Jó poderia não ter entendido, mas foi permissão de Deus. Assim é para a gente também, irmãos. A gente deve acalmar o nosso coração por ter todo esse conteúdo disponível para nós, né? Toda escritura é proveitosa, né? Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para nosso ensino, tal, tudo isso aí. Então, nós estamos aqui, né?
numa live, nós estamos aqui nessa reunião aprendendo a verdade. E como os irmãos uma vez falaram, né? Tem um dos irmãos aqui, a Xerná, que disse assim, a gente tirar esses... como é que chama? Aquelas coisas que ficam pegando no corpo da gente quando a gente passa pelo mato. Carrapicho. Os carrapichos. Obrigado. Tirar esses carrapichos religiosos de erros, essas coisas, ó. E tem que ir tirando aos poucos, né? É de uma reunião, é de uma conversa com o irmão, é na assembleia, é lendo a palavra em oração e dependência. A gente consegue isso aí. Porque o Senhor vai estar nos ajudando. Não porque a gente consegue, porque somos fortes, né? E vamos entender por si mesmo. Mas o Senhor nos ajuda nisso aí. Então, esse assunto é muito bom, viu, irmãos? A questão do grupo lá, Salvos pela Graça, se quiserem colocar orações, continue colocando, mas pensem sempre assim, irmão. Não se entristeçam. Há pouco momento aí a gente viu lá alguns comentários no Zap, porque a coisa não foi do jeito que a gente pensou. Mas deixe tudo na mão do Senhor. Um dia a gente vai entender por que o Senhor trilhou esse caminho para conosco. Porque eu tive essa enfermidade, porque aquele acidente, porque um ente querido acabou falecendo, porque essa coisa aconteceu assim, isso, que aos nossos olhos sempre parece ser mal. Sim, nossos olhos parecem ser mal. E o Senhor sabe disso, que a gente tem essa má impressão. Então, foi muito bom os irmãos terem falado isso aí. Algumas expressões que existem, né, no sistema. É muito bom a gente se policiar para que a gente não continue ainda mantendo isso em nós, já que nós nos apartamos, ou estou falando com todos que estão aqui, né? Aqueles que estão conhecendo, o Senhor está despertando para a verdade, continue na verdade. Como, acho que é terceira João, deixa eu ver se é isso aqui. Acho que é terceira João que ele fala com a senhora eleita. Não, segunda. Deixa eu compartilhar aqui, me ver esses versículos em mente. Já chegou no horário, irmãos? Aí eu vou terminar aqui, viu? Só vou ler esse versículo. O ancião, a senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade, não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade, por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. Graça, misericórdia, paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, seja convosco, na verdade e caridade. Olha quantas vezes se fala da verdade aqui. Muito me alegro por achar que alguns dos teus filhos, aqui está em itálico, né? Vou pegar uma outra versão também. Por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. Deixa eu abrir aqui. Alguns também. Entre os teus filhos, alguns. Deixa eu ver, João Nelson Darby. Regozijei-me muito por ter encontrado teus filhos. Não fala de alguns, nem entre os filhos dela. Por ter encontrado teus filhos andando na verdade, como recebemos mandamento do Pai. Então, assim, irmãos, é nossa carreira daqui em diante. Andando na verdade. Busque a verdade. Se firme na verdade. E fique em paz na verdade. No nosso relacionamento, de tudo que acontece ao nosso redor, tem que ser de acordo com a verdade. Porque essas coisas assim essas expressões, essas coisas religiosas,
cria uma certa expectativa falsa em nós, ilusão, e aí a gente se decepciona. Mas até aqui. Vou dar rapidinho, já estamos em cima, mas é muito importante esse versículo. No Tiago 4:3, a irmã fez a pergunta aí sobre orar no Espírito e tudo. Eu acho que esse Tiago 4:3 já dá uma clareada para a gente entender. Além, é claro, de estar em comunhão, né, com o Espírito Santo, né, não entristecendo, não apagando a ação do Espírito na nossa vida, e se orar também no Espírito, né, ter essa dependência, essa comunhão, e também orar de acordo com a Bíblia, né, e não de acordo com a carne, né, de acordo com a nossa vontade. Então, em Tiago 4:3 já deixa um pouco mais claro isso, né? Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Então, fica claro que não vamos receber quando estamos preocupados conosco, né? E não realmente com a glória, né, do Senhor. E se orando por outro irmão, se é realmente por amor, né? O pedido que estamos fazendo pela vida do outro. Então, o Senhor conhece o nosso coração e a gente precisa estar orando de acordo com a palavra, de acordo com o Espírito, de acordo com o que o Senhor nos ensina, e não com a carne ou com o homem. Então, esse versículo deixa bem claro porque às vezes pedimos e não recebemos, porque estamos preocupados conosco, né? Estamos preocupados com nossos interesses e não realmente com o do outro, ou com principalmente, né, com o do Senhor. Muito importante meditar, né, nesse versículo. Isaac, se você puder, você pode agradecer e a gente encerra aqui, tira aqui a gravação.